Ele tem um jeitinho muito peculiar, né? Muito curioso de fazer as coisas. Eu estava, enquanto iniciou o culto, né? Relembrando, pensando um pouco mais sobre a mensagem. E não poderia ter sido escolhida, pensando na mensagem, um melhor texto que aquele que o seminarista Davi leu no início. Não poderiam ter sido escolhidos melhores louvores do que nossa equipe de louvor aqui, nosso ministro, o baluarte, né, Claudinho, um homem de Deus, né? Eu tenho muito temor a Deus, assim, sempre que eu percebo essas coisas, que Ele derrama graça, para a gente ver como Ele mesmo vai conduzindo, né, todas as coisas. E eu queria convidar vocês agora, neste momento, a gente abrir as Escrituras. Vamos abrir no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Diz assim a palavra. Preste atenção que isso é Jesus, né, falando. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pai querido, nós queremos aqui te rogar pelo teu agir, pelo teu falar, ó Santo Espírito. Meu Deus, apesar de mim, vem aqui falar conosco. É o teu povo, é a tua palavra. Nós precisamos e dependemos de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um teólogo, um estudioso da Bíblia, um cara, né, de fora, chamado Matthew Henry, ele disse certa vez o seguinte, ele falando sobre a oração que Jesus ensinou, né, o Pai Nosso, ele fala: ao pedir o pão diário, a gente reconhece que depende da bondade de Deus para os nossos corpos. Ao pedir o perdão, reconhecemos que dependemos da misericórdia de Deus para as nossas almas. O pecado é uma dívida e nós somos devedores
falidos. A gente não tem com o que pagar. Vejam, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito com objetivos muito claros, tá? A ideia é apresentar Jesus como rei. Mateus tem essa preocupação de apresentar Jesus como aquele que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, mas também de inspirar os cristãos fiéis ao serviço grato a Deus. É um livro que ele foi escrito, os irmãos devem saber, um tempinho depois, né, da morte de Cristo. Ele foi escrito provavelmente ali por volta de 64 depois de Cristo. E tinha um público que era a igreja de Antioquia, né? Tem uma curiosidade, porque nessa igreja tinha muitos judeus convertidos e muitos gentios convertidos. E era um tempo em que ainda tinha a presença da lei, a força naqueles que eram judeus convertidos, era algo muito forte. Então nós vemos o Evangelho de Mateus como essa apresentação do reino do céu, e o reino do céu sendo esse cumprimento do plano redentor de Deus para as nossas vidas. Especificamente, Mateus 18, ele é um grande sermão dentro do livro, tá? Existem 6 grandes sermões, Mateus é o 4º aí nessa ordem, e ele tem como conteúdo principal relacionamentos. A gente vê uma tratativa com cristãos, ou seja, aqueles que receberam uma nova identidade, uma nova vida a partir de Jesus e que estão se relacionando agora dentro do corpo de Cristo, como é que eles devem agir sob determinadas circunstâncias, né? E um pouquinho antes do texto que a gente leu, no versículo 15, trata de quando um irmão ofende outro. Como é que a gente trata? Como é que a gente lida com isso? Meu irmão, ele fez algo que me magoou, que me maltratou. E esse texto, assim, não é o nosso foco, mas está dentro do nosso contexto. Ele diz algo muito interessante. Que ele fala assim, olha, se teu irmão te ofendeu, vai lá e ter com ele, só você e ele. E se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Não é ganhaste do irmão. Não é você, tá vendo que eu tenho razão. Não é isso. É algo assim, nós somos um corpo. Nós caminhamos para o mesmo alvo. A gente está fazendo isso junto. Eu preciso da sua ajuda e você precisa da minha ajuda. Quando eu ganho o irmão, é porque eu estou trazendo ele de volta para Cristo. A gente vive tempos que parece que o importante é ter razão. Parece que o importante é falar, olha, eu ganhei de você. Tá vendo como eu estou certo e você errado? Não é isso que Jesus fala nos nossos relacionamentos. Mas, enfim, o texto continua. Jesus ele fala, né, de passos que têm que ser dados nessas situações. E então Pedro chega para Jesus e ele fala, mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que me ofendeu? 7 vezes? E veja, Pedro ele não solta um número aleatório, tá? Porque naquela época, os fariseus, rabinos, eles tinham chegado a um número mágico, né? A um número assim, se você perdoar o irmão 3 vezes, tá ótimo. Esse número, mais do que isso, não precisa. Quem está vacilando é o irmão. Então Pedro chega falando 7, é mais que o dobro, é o número, né? Só que Jesus eleva essa conversa para um outro nível. Jesus ele fala, não. Para de pensar em número. Para de pensar em número. Perdão é um estado do coração. Perdão é algo que faz parte da sua nova vida. Então, você deve perdoar o seu irmão não 7 vezes, mas 7 vezes 70. Jesus, obviamente, não estava preocupado com números. Jesus ele estava falando, pare de fazer essa conta. Isso não faz parte mais da sua vida. E o texto que a gente leu
começa com Jesus falando assim, por isso, então, veja, Jesus estava falando, esquece, Pedro, essa questão de número, esquece isso, para com essa mania que vocês têm, porque agora é uma nova vida, é uma nova mentalidade, você precisa entender essa nova vida. Por isso, é quando começa, é como se Jesus falasse assim, portanto, na esfera da graça de Deus, por meu intermédio, o princípio de que a pessoa perdoada deve estar sempre disposta, por sua vez, a revelar o espírito de perdão para com os seus demais, para com seus irmãos, vai ser ilustrado dessa forma. Uma frase grande, né? Jesus foi melhor do que eu. Ele falou por isso, né? Eu fiz um negócio muito grande, mas é isso. Jesus, ele tá... Os textos não são desconexos. E Jesus, ele usa uma outra expressão que eu acho muito, muito curiosa também, porque depois, se os irmãos voltarem lá para ler Mateus 13, as parábolas do reino, né? Jesus sempre fala assim, porque o reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é semelhante a... E aqui ele faz isso, né? Porque o reino dos céus é semelhante a... E eu queria, assim, já de antemão, estabelecer esse nosso entendimento de reino dos céus. Porque, não, Jesus não estava falando de quando eu for para o céu, quando eu estiver na glória com Deus. Somente nesse momento. Não é sobre isso. Jesus também não estava falando de algo em termos de cuidado, de uma assistência social um para com os outros. Não, não é sobre isso. Jesus, quando ele fala o reino dos céus, ele está falando sobre a realeza de Deus. Está falando sobre a soberania, o governo de Deus em nossos corações. O reino dos céus já foi estabelecido, ele já existe, a gente já vive nele e ele já opera fortemente, eficazmente na vida de todo o seu povo, efetuando em nós a salvação completa da parte de Deus, nos constituindo como a sua igreja fiel, a sua igreja perfeita aos olhos dele. E, finalmente, nos inserindo no que nós poderíamos chamar de um universo redimido por Deus. Percebam, nesse exemplo, quando ele fala do reino dos céus, Jesus ele fala, obviamente, do rei. E o rei, ele está chamando os seus servos para uma atividade. A gente tem esse entendimento muito claro, essa analogia. Rei, Jesus está remetendo a Deus, está falando de Deus, né? Essa menção é muito clara. E se nós fôssemos olhar no original, no texto, né, a palavra lá, fala exatamente disso. O Senhor da terra, o líder do povo, ele chama os seus servos para uma prestação de contas. E eu queria já te perguntar assim de cara nessa noite. Você tem essa convicção que você é um servo do Deus Altíssimo? Você tem essa convicção que você é servo do único e verdadeiro Deus, governador do universo? Se você tem essa convicção, não tenha dúvidas, você também será chamado. Todos nós seremos chamados. Toda a humanidade será chamada. Todos prestarão contas. Bom, o texto fala que o primeiro que foi chamado era um servo que devia 10.000 talentos. Isso pra gente fala muito pouco, né? A gente às vezes fica sem ter a dimensão exata do que era 10.000 talentos. Talvez você já ouviu alguma pregação, já leu algum estudo sobre esse texto e sabe que a ideia que Jesus quis fazer foi uma analogia a algo imenso, algo que é impagável. Mas a gente é curioso, né? A gente quer fazer a conta para ver mais ou menos quanto é que seria. E aí eu parei e falei, vou ver aqui. Um assalariado, era um servo, né? Então um assalariado, salário mínimo aqui no Brasil, nos nossos dias. Quanto é que é um dia de trabalho? Bom, para vocês terem ideia,
O servo devia 10 mil talentos. Cada talento equivale a 6 mil denários. Decorem isso, porque cada denário é um dia de trabalho. Ou seja, cada talento que esse servo devia eram 6 mil dias de trabalho. E o servo devia 10 mil talentos. O negócio é grande. O negócio é grande. Está falando de muitos dias de trabalho. Bom, se eu fosse transformar para real, para os nossos dias, a conta é algo mais ou menos assim. Um talento equivale a 442 mil reais aproximadamente. O cara devia 10 mil talentos. A dívida dele era de aproximadamente 4,4 bilhões de reais. Fácil de ser pago por um assalariado, não é não? Impossível de ser pago. Impossível. Aí eu continuei fazendo conta, né? Eu tenho esse problema. Eu fico vendo o número e fico cavucando ali. Aí eu falei, quanto tempo então será que um assalariado ia precisar para pagar esse negócio? 2.727.205 meses. Ou 227.267 anos. A Terra, né, não tem esse tempo, então a dívida ela é impagável. A dívida ela é impagável. E talvez alguém esteja se perguntando assim, como que esse cara assalariado chega numa dívida desse tamanho com o seu senhor? E eu queria falar para vocês, eu queria responder isso de uma outra maneira. Eu queria responder da forma que Paulo explicou para a gente em Romanos. Romanos 5,12, Paulo fala assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo, um pouquinho antes, também em Romanos, mas um pouquinho antes ele fala, pois todos pecaram, todos. O bebezinho, a criancinha, a senhorinha, o pastor, o presbítero, o diácono, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ponto é, nós somos perante Deus como este servo. A nossa dívida diante de Deus é uma dívida de ter que trabalhar mais de 220 mil anos. Nós nunca conseguiríamos pagar essa dívida. E o rei, ele é um rei justo. E ele é um rei reto, correto em todas as coisas. Ele fala, você não tem como me pagar? Então vendam ele, vendam a esposa, vendam os filhos, vendam todos os seus bens. Isso não era algo muito incomum naquela época, tá? Mas o servo se prostra diante de Deus, do rei, né? O servo se prostra diante do rei e ele fala, Senhor, Senhor, misericórdia. A ideia que o texto dá é que literalmente o servo se prostra em seus joelhos, coloca o seu rosto em terra e clama por misericórdia e fala, tem paciência comigo. Eu acho interessante porque nesse momento aqui, o servo não tem todas as explicações. O servo não negou a dívida, não pediu desconto, né? Ele reconheceu que ele não tinha como pagar. E ele fala, Senhor, tem paciência comigo. Tem paciência que eu te pago tudinho. Mas o rei sabia da verdade. É impagável, não tem como. Então o rei age com graça. Como a gente cantou aqui hoje. O rei age com graça. E ele fala assim,
meu servo, a tua dívida está perdoada. Vai em paz. Vai em paz. O rei, o nosso Deus, ele está preocupado com questões muito mais importantes. Muito mais importantes do que, como o seminarista falou aqui, de colocar um dinheiro na caixa. Deus, ele se preocupa com justiça. Ele se preocupa com misericórdia. Ele se preocupa com fidelidade. O rei sonda os nossos corações. E muito além do que talvez alguém possa pensar, mas se eu tivesse esses recursos, se eu tivesse essa capacidade, se eu tivesse essa formação, se eu tivesse relacionamento com aquelas pessoas, o rei não está preocupado com isso. O rei não está preocupado com isso. A preocupação do rei é o seu coração. Uma vida piedosa. Um coração misericordioso. O fato é que a dívida foi perdoada. O que era impagável foi cancelado. O amor, a misericórdia do rei alcança o seu servo. Isso por si só a gente poderia parar aqui e falar sobre isso e continuar com isso. Mas perceba que o texto continua e agora a gente tem uma mudança, porque o foco do texto não está mais na compaixão do rei. O foco do texto agora, o que atrai a nossa atenção é a crueldade do servo que foi perdoado. Aquele servo cuja dívida era imensa, aquele servo cuja dívida era impagável, cuja sentença fora redimida. Esse servo, ele encontra um conservo. Conservo aqui é alguém que é servo igual a ele, tá? Então, não era alguém subordinado, era um colega de trabalho, eu vou chamar assim. E esse servo devia a ele 100 denários. Bom, eu falei para vocês, né? 100 denários, um denário é um dia de trabalho. Então, 100 denários é menos do que um ano de trabalho. Fazendo as contas que eu fiz, né? Mais uma vez, 100 denários no valor de hoje, eu diria algo em torno de R$ 7.400. Tá, não é uma dívida, né, tão pequenininha, mas é factível de ser paga. Comparado com a outra, uma bagatela, né? O negócio foi de graça. Fazendo mais um pouquinho de conta, 600 mil vezes menor do que a dívida de seu cobrador. E o servo, ele chega para cobrar a dívida. E é interessante que algumas coisas são muito semelhantes, né? O conservo, ele pede por misericórdia. Ele pede por paciência. Ele diz que ele vai pagar aquilo que ele está devendo. Mas o texto o texto revela para a gente alguns requintes de crueldade. Porque o servo, ele pega o seu colega, ele pega pelo pescoço e ele fala, me pague o que você está me devendo. E quando o seu colega pede por misericórdia, pede por paciência, aquele que foi perdoado, ele não libera a misericórdia, mas ele clama por justiça. E esse é um negócio que revela muito dos nossos corações. Porque quando é a gente que erra, a gente quer o perdão. Quando é a gente que comete a falta, a gente quer uma leniência da parte do outro, uma misericórdia da parte de Deus. Mas quando nós somos os ofendidos, aí eu quero a justiça, aí eu quero a justa paga do pecado, aí eu venho com a dureza. E é isso que esse servo está fazendo aqui. Isso revela muito dos nossos corações. O servo exige a prisão daquele que lhe devia esses 100 denários. Eu acho interessante, assim, porque
Jesus, ao contar essa parábola, ele coloca coisas que são muito, assim, textos, expressões que são muito semelhantes, né? O conservo, ele fala, tem paciência comigo e te pagarei, calma. Ele também clama por misericórdia, ele também... Considerando o valor da dívida, não seria irreal pensar que ela seria paga. Era muito mais realista. Mas, de alguma forma, parece que aquele servo que tinha uma dívida que era impagável, ele não recebeu em seu coração a graça que o rei liberou. Mas isso, vejam que interessante, porque isso produz um efeito nos demais companheiros. No original, a palavra companheiro é a mesma que conservo, tá? Então, todos os colegas de trabalho ali, todos se chatearam, e chatear aqui, eu estou amenizando a coisa. Porque o que o texto diz é que que essa cobrança por justiça gerou tristeza no povo. E mais à frente gera uma justiça real. Mas essa palavra tristeza que o texto fala é a ideia de ofensa. O povo, ele estava triste, ele estava ofendido, porque aquele servo que recebeu perdão, ele não entendeu o que era o perdão. Ele não entendeu que agora, por ser perdoado, ele é capaz de perdoar. E o povo todo sente. Isso machuca todos os demais conservos. E uma coisa muito, muito preciosa, muito legal desse texto, é que esses companheiros, estes conservos, eles não vão, unamo-nos, lutemos e vamos vencer esse servo ruim, esse nosso... Não. Eles também não chegam assim, vamos dar um gelo nele, ninguém mais fala com ele, deixa ele no cantinho. Não. Eles buscam a justiça real. Eles vão falar com o rei. E eles dizem, rei, tu perdoaste aquele servo, mas ele não perdoou um conservo que a dívida era muito menorzinha. E o rei, ao ir lidar com o servo novamente, aquele primeiro servo, ele chama o servo de malvado. Servo malvado. Literalmente, mal. Em um reino de bondade, em um reino no qual o rei é bom, que o padrão dele é esse padrão de bondade, de misericórdia, de justiça, de fidelidade, de amor, de graça, de misericórdia. Não pode viver quem não entende e quem não vive segundo esse mesmo padrão. O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus que nos alcança, produz frutos, né, em nossas vidas. E o que o rei está falando aqui é que esse reino é um reino bom e você é uma pessoa má. Você não faz parte desse reino. O rei fala assim, eu te perdoei. Como é que você não perdoou seu colega, seu amigo, seu próximo? Como é que você guardou esse negócio no seu coração desse tamaninho? Essa dívidazinha de nada. Vê o tamanho da dívida que eu te perdoei. O servo não recebeu perdão da parte do rei. Ele queria uma ajuda, né? Ele queria um favor. Ele não tinha entendido que ele precisava de um salvador.
E essa foi a grande marca de que ele não fazia parte daquele reino. Um outro estudioso aí da Bíblia, chamado Hendrickson, ele diz que Jesus faz isso para mostrar que o espírito do genuíno perdão não conhece fronteiras. Esse servo, então, é entregue aos verdugos, aos torturadores, aqueles que vão fazer o servo sofrer até pagar a dívida, porque ele não sabia como era viver um reino de bondade. Ao comentar esse texto, Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: nenhum homem, vou repetir, nenhum homem pode cumprir a lei de Deus. A lei é santa, mas nós somos pecadores. A lei é espiritual, mas nós somos carnais. A lei é perfeita, mas nós somos cheios de ambiguidades e contradições. Assim, todos nós carecemos da misericórdia de Deus para sermos perdoados. O perdão não é algo que merecemos, mas a dádiva de Deus da qual precisamos. Um perigo desse texto é a gente achar que a gente consegue. A gente precisa de Deus. Porque fomos perdoados, agora podemos perdoar. O perdão é algo que deve estar pronto no nosso coração. E quando eu falo aqui, parece que é fácil, né? Para a maioria de nós, talvez para a grande maioria de nós aqui, não é fácil. Mas nós temos aquele que é capaz dos impossíveis, inclusive na minha própria vida, aquele que é o soberano, aquele que governa sobre o meu coração, me fazendo parte do universo redimido. Você foi ofendido por algum irmão? Tem algo que aconteceu na sua vida que você tá magoado com esse negócio? E com razão, eu não quero fazer pouco caso, tá, das coisas que a gente vive, das coisas que a gente passa, porque a gente passa por lutas, passa por questões difíceis de verdade. Mas eu quero te falar uma coisa assim, tem algum irmão teu em Cristo que fez alguma coisa que você não gostou? Tem um padrão de Deus para isso. Tem um padrão de Deus para te libertar dessa dor. Tem um padrão de Deus para te resgatar dessa coisa que fica remexendo, remoendo e machucando. Busque esse irmão. Busque para tratar essa situação. Não para mostrar que você tem razão, mas para estabelecer a verdade em amor. E assim, permitir que aquilo que você recebeu do rei, aquilo que você recebeu de Deus, seja uma marca evidente na sua vida. Eu tenho falado, tenho repetido, e eu quero falar mais uma vez, para nós que nascemos de novo, que fomos regenerados, comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Para nós, cada um de nós, o perdão é um estado do nosso coração. Porque a gente não merecia ser perdoado. O que a gente merecia era ser entregue aos verdugos. O que a gente merecia era ir para o inferno. O que a gente merecia era não ter nem ao menos o olhar de Deus para o nosso lado. Não sei se algum de vocês já viu isso, mas quando meus filhos eram pequenininhos, que a gente viajava de carro e eles brigavam, um proibiu o outro de olhar para a janela dele, né? Você não pode olhar para a rua. É mais ou menos isso. A gente não merece nem ao menos olhar pela janela de Deus. Não merece.
Mas Deus olhou para o tamanho da nossa dívida. Ele olhou para a obra de Jesus Cristo e falou assim: perdoados estão os teus pecados. Vai, vive essa vida. A falta de perdão, os problemas, né, nos relacionamentos, são de verdade, uma doença dentro do corpo. Hernandes Dias Lopes, ele diz que a falta de perdão evidencia, primeiro, a dureza do nosso coração. Se eu não consigo perdoar, é algo que eu tenho que tratar com Deus, porque não é mais o padrão da minha vida, não é mais quem eu sou. Eu fui tratado com graça por Jesus e agora eu sou chamado a tratar os meus irmãos também com graça. Mas Hernandes Dias Lopes, ele diz que não é apenas dureza do coração, é ingratidão a Deus. Você não consegue perdoar o seu irmão? Então você não é grato pelo perdão que você recebeu da parte de Deus. Terceiro, desperta a justiça de Deus. Desperta a ira de Deus. Deus é santo. Deus não se agrada, não se contamina com o pecado. Deus não se deixa aproximar do pecado. Deus é bom. E se o pecado está presente, se você não abre mão do pecado, é porque você ainda não faz parte do reino de Deus. A falta de perdão gera profunda tristeza às pessoas. Adoece o corpo, entristece o corpo, ofende o corpo. E em quinto lugar, a falta de perdão não faz mal apenas a quem não está sendo perdoado. Faz mal a mim também, que não consigo perdoar o meu irmão. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei por essa luta. Eu já passei por essa dificuldade e luto com isso inúmeras vezes. Eu preciso perdoar esse irmão. Como é difícil. O irmão não veio até mim, ele não chegou para pedir perdão, a gente não tratou esse negócio. Mas o padrão é que sou eu que tenho que ir lá. Eu que tenho que ir para falar: meu irmão, a gente precisa ter paz. A gente precisa ter paz. E enquanto eu não vou lá, enquanto eu não trato, esse negócio fica me corroendo por dentro, fica me amargando. Eu começo a ver o mundo de um jeito diferente. Não pela ótica de Deus, mas pela raiva, pela ira que está no meu coração. E que o próprio Jesus diz que essa ira é semelhante a assassinar o irmão. Em sexto lugar, a falta de perdão, literalmente, é um sinal de que a porta de comunicação entre nós e Deus está fechada. Meus irmãos, eu estou chegando perto do final, mas eu ainda queria falar algumas coisas aqui para a gente fechar a nossa reflexão. Por quê? Por que o seu pecado foi pago? Por que justamente o seu pecado foi pago? Todos os seus pecados foram pagos na cruz. Os que você já cometeu, os que você ainda vai cometer. E você não poderia pagar o preço desses pecados diante de Deus. A sua dívida com Deus, ela é impagável. Mas você recebeu graça, recebeu misericórdia para viver uma nova vida. E para a gente encerrar, eu quero contar uma historinha. Certa vez, nosso pastor Fubá contou essa história. Talvez muitos aqui já tenham ouvido, mas eu gosto muito dela. É a história de um tribunal cósmico. Tá? Um julgamento que está acontecendo. E você está no banco dos réus. Você está no banco dos réus
E o advogado de acusação está lá falando de você. Ai, ele fez isso. Ai, ele fez aquilo. Ai, ele também fez aquilo outro. E o pior é que é tudo verdade. É tudo verdade. E esse advogado está ali te acusando, te acusando, te acusando, te acusando. Meia hora, 1 hora de acusação, 2 horas de acusação. Então o seu advogado de defesa, né? O seu advogado, ele levanta a mão, fala: doutor juiz, posso me aproximar? O juiz chama os dois, né? Os dois advogados, o acusador e o defensor. Os dois chegam. O advogado de defesa fala assim: eu queria fazer um pedido. Somente um pedido. Eu quero que a pena do meu cliente recaia sobre mim. O juiz olha e fala: mas a pena que recai sobre ele é uma pena capital. A pena que vai recair sobre ele é uma pena de morte. E você nem a menos está tentando defendê-lo? Não. Ele realmente é culpado. Mas eu quero que a pena caia sobre mim. Eu vou pagar a pena dele. Então o advogado de acusação começa, né, a gritar: não, não deixe, não pode, não é para ser assim, não. O juiz olha para o advogado de defesa. Você tem certeza? Tenho. Tenho total certeza. Então o juiz concede o pedido do advogado de defesa. E ele chama os policiais. E os policiais chegam já não apenas prendendo, mas batendo e cuspindo no advogado de defesa violentamente. E o sangue do advogado de defesa já começa a escorrer. E o advogado fala: me permita falar uma última coisa com o meu cliente. Me permita falar uma última coisa. O juiz permite. O teu advogado, ele vem até você e ele fala assim: eu estou morrendo a sua morte. Agora vai lá fora e vive a minha vida. E você fica assustado, você fala: como que eu vou viver a sua vida? Eu não sou você, eu não sei como fazer. Tem um amigo meu que é igualzinho a mim. Ele vai estar contigo, do teu lado, todos os dias, em todas as situações, todos os tempos, te lembrando aquilo que eu te ensinei, aplicando em sua vida aquilo que você aprendeu da minha parte. Você nunca estará sozinho. Você tem o Espírito Santo. Nós recebemos essa nova vida. Nós fomos perdoados. Não porque merecíamos, mas porque outro pagou o preço do nosso pecado. E agora nós somos chamados a sair daqui, ir por onde quer que Deus nos envie e vivermos a vida de Cristo. Que Deus os abençoe, meus irmãos.